Oi, minha gente, voltei aqui para gravar, tá? As correções, assistam direitinho, quem errou, né, alguma questão aqui, verifique, analise, porque a gente, não há problema em errar a questão, né? Pode errar, não deve, mas pode. Agora, tem que saber também identificar o erro para não errar posteriormente, essa é a nossa questão principal, não é verdade? Deixa eu ver se eu estou gravando direitinho aqui. Certo, estou, vamos lá. A primeira questão dizia assim: quanto à forma como o texto está construído, pode-se classificá-lo como predominantemente. Ninguém errou esta questão, parabéns. Também não poderia, viu? Eu ia puxar as orelhas. Olha, a resposta correta é a letra E, né? É narrativo, realmente, porque se trata aqui de uma história que contém personagens, elementos como espaço, tempo determinados. Se você não tivesse conhecimento de gêneros, né, textuais, mesmo que você não tivesse conhecimento, você veria aqui que ele dá uma informação acerca da tipologia, né? Ele diz na letra A o que é um texto descritivo, ele fala na letra B o que é um texto instrucional, né? Que é o texto injuntivo, ele diz na letra C o que é um texto jornalístico, né? Que é o texto expositivo, ele diz na letra D o que é um texto dissertativo. Então, você veria, mesmo sem ter conhecimento de tipologia, que a letra E seria a correta, né? Narrativa. Tem personagem, tempo, espaço. A questão 2 é assim: começou pelas contas de lojas e armazéns, passou aos empréstimos, 200 a um, 300 a outro, 500 a outro, e tudo a crescer. Encontra-se no trecho acima predominantemente a figura de linguagem. Gradação, não é isso? Letra E. Por que gradação? Porque você vê a questão da continuidade, do que vai, né, prosseguindo, você vê o prosseguimento. Começou pelas contas, passou aos empréstimos, tá vendo? 200 a 1, aí ele fala dos empréstimos, 200 a 1, 300 a outro, 500 a outro, tudo a crescer, e tudo a crescer, ou seja, um processo de gradação. Não é uma repetição, não vemos aí personificação, né, o prosopopeia, não há jogo de palavras aí de antônimos, então não há antítese, nenhuma ironia, né? Há, infelizmente, a situação triste aqui de Honório no processo de gradação, de como ele foi se endividando, né? Complicando a sua vida, por assim dizer. A questão 3 é questão ótima de sintaxe, tá? Diz assim: achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu. Nós fizemos uma questão parecida antes do nosso recesso. Esse que aí, esse pronome relativo, ele diz: a função sintática dos pronomes relativos que aparecem nas orações acima é a mesma, sendo ela. Olha, veja bem, vamos analisar direitinho esse exemplo aqui, né? Esse enunciado. Achou cartas, esse trecho, melhor dizendo, achou cartas que não abriu. O que foi que ele não abriu, né? Então, cartas, certo? Ele achou cartas e ele não abriu o quê? Cartas, né? Então, observamos aí que há um objeto direto aqui. Cartas funciona como objeto direto, né? Por quê? Porque ele é ligado ao verbo sem preposição. Ele não abriu o quê? Cartas. Bilhetinhos dobrados que não leu. Ele não leu o quê? Bilhetinhos dobrados, certo? Então, responde ao verbo também, mas não está ligado por nenhuma preposição, então é objeto direto. Veja que o pronome relativo, ele está para esses dois substantivos, né? Cartas que, as quais, você troca pelas quais, ó. Carta, as quais não abriu. Não abriu as cartas. Então, o pronome relativo, ele vai ter a mesma função sintática, a mesma função sintática do nome a que ele se refere. Então, cartas aí é objeto direto, que será objeto direto, certo? E aqui a gente tem bilhetinhos dobrados. Dobrados a gente sabe que é adjetivo, né? Mas eu coloquei tudo aqui da classe de nome, que é objeto aqui no caso. Então, não leu o quê? Bilhetinhos dobrados. Também aqui objeto direto. Bilhetinhos dobrados, os quais não leu, que não leu. Vai ter a mesma função sintática de objeto direto, certo? Então, a resposta correta aqui, letra B, certo? Tranquilo? Qualquer dúvida, podem me perguntar posteriormente, tá bom? Nós fizemos uma questão a semana passada que perguntava a função sintática do que,
E aí a função sintática era sujeito da oração, né? Eu não lembro exatamente qual foi o exemplo, mas ele atuava como sujeito. Aí não, aí o pronome relativo está retomando, está associado ao objeto direto. É um substantivo que funciona como objeto direto. Por quê? Porque está para o verbo transitivo direto. O verbo perguntou o quê? Não abriu o quê? Cartas. Não leu o quê? Bilhetinhos. Certo? Pronto. Então, espero que tenha ficado claro. Questão 4. A questão 4 diz assim: no período não parece grande para a posição de Honório que advoga, linhas 7 e 8. A oração destacada classifica-se como? Olha só, a oração destacada aqui, né? A oração destacada. Eita, faltei destacar, né? A oração. Mas, enfim, a gente tem aqui, não parece grande para a posição de Honório que advoga. Olha, essa oração destacada aqui, que advoga, você tem, então, que ela está para a retomada da posição, né? Não parece grande para a posição de Honório. Quem é que advoga? Honório. Então, isso é uma adjetivação que se dá a Honório. Logo, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá certo? Que atua como até um aposto explicativo. Você vê que isso aqui está falando de Honório, né? Não é? A oração subordinada explicativa, ela está para o aposto explicativo. Agora, por que a gente fala que é oração? Porque tem um verbo, né? Tem aqui advoga, né? Então, ela é uma oração subordinada. Ela é subordinada porque se eu falar que advoga, você não sabe quem é, você precisa de uma oração principal. A oração principal é a oração que vem antes, né? Que fala da posição de Honório, certo? E diz que é ele que advoga, tá bem? Vamos para a quinta. A quinta questão diz, de repente, Honório olhou para o chão e viu a carteira. A vírgula foi usada para. Isso aqui eu até falei quando eu apliquei, ninguém pode errar, porque isso é uma questão que o cursinho do sexto ano, ele acerta. Olhe bem, de repente, isso é uma questão de quê? Tempo, né? Não é verdade? Hoje, amanhã, ontem, né? Semana passada. De repente, Honório olhou para o chão e viu a carteira. Então, a gente sabe que isso é um tempo. Só que a ordem da oração é o seguinte, a gente tem que colocar sujeito, predicado, né? Então, a gente tem um verbo significativo e seus complementos, ou a gente tem um verbo auxiliar e o predicativo do sujeito. Mas se eu coloco o tempo na frente, ou se eu coloco circunstância, de lugar, de tempo, negação, afirmação, dúvida, né? Qualquer que seja a circunstância, na frente do sujeito, eu tenho que colocar a vírgula. Por isso que a resposta correta é a letra B, certo? É para isolar o adjunto adverbial deslocado, tá certo? Vamos lá. A questão 6, bons ou maus negócios, está para nada. Olha só, isso aqui retoma o que é nada. Ele não contava nada à mulher. Bons ou maus negócios. Então, o termo em destaque aí será um aposto, porque ele está explicando o termo que foi anteposto. Isso acontece muito com pronome, sabe, minha gente? Quando a gente tem um pronome, às vezes o isto, o isso, né? Tanto na catáfora quanto na anáfora, catáfora isto, anáfora isso. A gente observa a questão do aposto, tá certo? É que a gente tem um nada, não contava nada a mulher, certo? Mas aí o que era o nada? Aí ele vai explicar, bons ou maus negócios, não falava nada, tá certo? Então, aposto. Bem, vamos lá. Questão 7. Ele diz, quanto à predicação verbal, o verbo contar, em ele não contava nada à mulher, questão muito boa, citasse simples, viu? Olha, ele não contava. Quando eu digo conte, você vai dizer o quê? Na verdade, ele não contava, contava o quê? Então, você já sabe que ele é um verbo que tem uma transitividade, ele pede complemento, certo? Mas aí a gente tem dois objetos. A gente tem que ele não contava nada, é o primeiro objeto, direto, tá? Que não é regido de preposição. Ele não contava nada, certo? Era o que ele contava à mulher, nada. E ele contava a quem? A mulher é um outro objeto. Veja que ele é regido de preposição, né? Porque ele não tem a crase. Aqui, ó, o sinal grave, ele tem a preposição, mais a artigo. Ele tem aqui uma crase. Então, a gente tem aqui dois objetos, certo? Por isso que a gente vai dizer que a resposta correta da sétima é a letra D. A gente tem objeto direto e objeto indireto, tá certo? Quanto à predicação, a gente vai dizer que eles têm dois objetos. Ele contava nada e ele contava mulher, né? Poderia ser até na ordem, poderia ser assim, ele não contava a mulher nada,
Porque quem conta, conta alguém. Ele não conta, vamos trocar aqui, poderia ser. Ele não contava nada ao homem. Também, né? Aqui, ó. Porque aqui a mulher é com sinal grave. Porque a gente tem aqui, então, a junção de duas palavras, né? O a artigo, o a preposição. Se fosse o homem, a gente teria o a preposição e o artigo, né? Então, aqui a gente tem uma preposição e logo a gente vai ter um objeto indireto, tá? Então, objeto direto nada, objeto indireto mulher e todos os dois objetos estão para contava. Então, é um verbo que tem dupla transitividade, transitivo direto e indireto, o verbo contar. Vamos para a oitava. A oitava diz, pode-se dizer que nos parágrafos iniciais do texto, a intenção do autor é de, olha, a intenção dele, a gente observa bem, que é de situar o leitor acerca dos fatos, para que ele entenda melhor o que se passará na história narrada, não é verdade? Porque ele vai falando aqui no início, ó, ele vai falando aqui da vida de Honório, né? Primeiro fala da situação aí, né? Honório olhou para o chão e viu a carteira, né? E ficou na dúvida se pegava, se não pegava, né? Mas aqui começa, aqui, ó, para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que o Honório tem de pagar amanhã uma dívida. Aí ele vai dizer qual é a dívida de Honório, etc., né? Certo? E até, né, ele fala aqui, né, de como ele se envolveu em tantos gastos, já vendo gastos de família excessivos. E aí algumas pessoas perguntavam, agora tu vai bem, né? Aí ele dizia, agora eu vou, mentindo. Na verdade é que ele ia mal. Então, você observa que até, então, o narrador vai apresentando a situação de Honório, vai situando o leitor, né, para poder dizer, então, qual era a situação de Honório, se ele podia ou não, por que aquele conflito, por que aquela situação ali estava para ele difícil, dele decidir se pagava, se dava, devolvia ou não a carteira, porque ele estava numa situação complicada financeiramente, certo? Então, a questão ótima, minha gente. Deixa eu colocar aqui mais uma particularidade. Sim, então a resposta correta é a letra B. Ele vai situar o leitor acerca dos fatos para que este entenda melhor o que se passará na história narrada, tá? Agora, veja a letra A. A letra A diz assim, revelar ao leitor, desde o início, as verdadeiras intenções de Honório, ou seja, roubar a carteira do amigo. Não. A gente observa que todo o texto ele fica nesse dilema, né? E ele não sabe nem que era do amigo. É só depois, quando ele abre a carteira, que ele vê que é do amigo e aí ele já fica na certeza, não, eu vou fazer isso com um amigo, né? Então ele não tinha essa intenção. A letra C diz mostrar ao leitor a ótima convivência que o personagem principal possuía com sua esposa, sendo o casal frequentador de bailes e jantares da alta sociedade local. Bem, os parágrafos iniciais do texto, eles não têm essa intenção de falar da relação deles, não. Isso aqui é uma compreensão básica, nós veríamos, né? Inclusive, se nós fôssemos observar a relação dele com a esposa, aqui a gente observa que ele diz, ó, depois por agradar a mulher que vivia aborrecida da solidão, tá certo? Então, se a gente fosse apegar, realmente fazer tirar absorver alguma questão em relação à personalidade da mulher ou a relação, né, que existia entre eles, a gente vê que ele fazia tudo para agradá-la, né? Mas o ponto principal aqui é apresentar o grande contexto de dívida que Honório se colocou, né? E que já estava vivendo uma situação de ser cobrado, já não estava gostando, já estava ficando aborrecido, né? Então, a gente tira também essa proposição, essa alternativa. Prosseguindo, deixa eu colocar aqui, a letra D. A letra D diz demonstrar aspectos históricos da cidade do Rio de Janeiro, ao situar ruas e lugares famosos no cenário carioca da época. Observe, ele até fala da questão dos bailes, dos jantares, mas ele diz, a intenção do autor é essa nesses parágrafos? Não. Isso é apenas um detalhe para que o leitor compreenda, né, que a Honório, o personagem, estava envolvido lá, né, com muitas, querer provar, mostrar para o outro que tinha dinheiro, que tinha condições, e foi ali se endividando, né, ia a bares, a jantares, a festas, né, para mostrar para os amigos, para talvez acalmar, né, vamos dizer, agradar a esposa, mas ele não tinha condições,
né? Vamos lá voltar. É importantíssimo a gente ter certeza do que a gente fala, né? A gente voltar aqui, ali, ó, baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa mais, que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Ou seja, devendo, ficando com dívidas futuras, né? Endividou-se. Bem, tá? A questão toda aí se resume aqui, né? Nesse aspecto aqui, ó, nesse verbo, endividou-se. Começou pelas contas das lojas e armazéns, passou aos empréstimos, tá vendo? Aos bailes, mas os bailes continuou a darem-se, os jantares a comerem-se, tá vendo? Ou seja, tudo continuou do mesmo jeito, mas a situação financeira dele não permitia, né? Esse luxo todo. Bem, a letra A diz assim: apresentar Honório como personagem secundário. Claro que não. Se estava falando dele, né? Todo o tempo a gente já tira de questão a letra E, certo? Já que o assunto principal da história não é uma pessoa, mas sim um objeto, a carteira. Não. A gente tem o título aí, a carteira, mas o assunto principal da história não é a questão da carteira em si, né? Mas é da consciência de Honório, dos princípios que ele tinha e do dilema que ele enfrenta, né? De devolver ou não a carteira. A questão 9 diz, no texto, o autor utiliza por algumas vezes as aspas para o quê? Se nós retornarmos ao texto, nós vamos ver que é para estabelecer a diferença entre o pensamento e a fala da personagem, certo? Vamos voltar lá, vamos ver alguns trechos aqui que é importantíssimo, ó. São importantíssimos. Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar do dinheiro, pensou ele. Tem até aqui um verbo discendir, né? Um verbo de elocução. A gente já sabe que isso aqui é um pensamento. Veja que nas falas diretas, que nós temos algumas, ele usa um travessão, ó. Ó, logo no início, ó, quando fala da pergunta, né? Olhe, se não se dá por ela, perdia-se de uma vez, né? Quando ele se depara com a carteira. A fala dele aqui, ó. Fala da personagem, né? Diretamente. É verdade, concordou Honório envergonhado. Tá vendo? Tu não faz bem, tu agora vais bem, não? Ó, fala direta, dizia ele ultimamente. Agora vou, mentiu. Os verbos de incendiar aqui indicam, né? O momento da fala e o momento do pensamento. E tem outras aspas aqui, deixa eu ver aqui. É já no finalzinho que tem mais o uso das aspas, né? Deixa eu ver aqui para mostrar também. Isso é uma questão só de retomada. Na verdade, o aluno poderia voltar aqui, ó. Se não houver um nome ou indicação qualquer, não posso utilizar do dinheiro. Pensou ele, não, acho que nós vimos, né? Essa aqui já. Essa aqui, ó. Vou destacar aqui na tela, certo? Essa aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Paciência, disse ele consigo. Verei amanhã o que posso fazer. Certo? Então, esse aqui também, ele utilizou as aspas aqui para mostrar, para destacar o pensamento de Honório, porque é discurso direto, tá, minha gente? A fala é discurso direto, o pensamento também é discurso direto. Mas para não ficar tudo com travessão, né? Ele separou, então. Fala, travessão, pensamento, aspas. Muito, muito coerente, né? E é o usual mesmo, é o correto. Bem, então, a resposta do nono, letra E. A 10ª questão, ela era uma questão que ela já abordava 5 assuntos, né? Eu peguei esse trecho do texto e pedi para que vocês marcassem corretamente o que se pedia. Veja, a letra A diz assim, todas as orações são coordenadas assindéticas? Coordenadas são orações independentes. E as sindéticas é que não tem conjunção, perdão, não há conjunção. Então, elas são assindéticas. Olha o prefixo negativo, assindético. Então, aqui você tem, ó, a verdade é que ia mal, aí poucas causas de pequena monta, constituintes remissos. A gente já tem aqui uma conjunção, né? Mas vamos lá para as orações. Por desgraça, perder ultimamente o processo, ó, em que fundara grandes esperanças, tá? Que a gente não tem a todas as orações como coordenadas assindéticas. A gente tem já aqui subordinado, ó, tá vendo? Adjetiva, né? Que atua, inclusive, aqui como um aposto também explicativo. Aí diz, não só recebeu pouco, mas até parece. Olha, tá vendo? O mais aqui, né? Uma oração aqui já sintética, já teria, então, aqui a oração, a conjunção adversativo mais, né? Então, a gente já tira tranquilamente aqui, isso não está no texto, não há no texto todas as orações assindéticas, de forma alguma, né?
Dona Amélia não sabia nada, ele contava nada, não contava nada à mulher. Então, a gente também aqui não tem a composição. Ele não contava nada à mulher. Aqui a gente tem, né? A assindética, ó. Aqui a gente tem as orações coordenadas assindéticas, tá vendo? Aqui, ó. E coordenadas estéticas. Aqui é que a gente observa, né? Mas não são todas. E desconfie quando tiver esses termos, essas palavras que generalizam, né? A letra B diz assim, os sujeitos têm a mesma classificação sintática? Não. Ó, a verdade aqui é mal. Sujeito simples. Tá vendo? Vou pular aqui alguns só para a gente observar. Ó, aqui, ó. Poucas causas de monta pequena, constituintes remissos, por desgraça, perdera. Quem perdera? Ele perdera. A gente já tem aqui a indeterminação. Não só recebeu, ele recebeu, né? Então, a gente tem aqui o indeterminado, tá vendo? Aqui, ó, Dona Amélia, sujeito simples, não sabia nada, ele não contava nada, sujeito simples, né? Então, a gente tem aqui diferentes tipos de sujeito, certo? Aqui a gente tem indeterminado, a gente tem um sujeito simples, né? Não, então, a gente tira a letra B. A letra C diz pelo menos 2 apostos. De fato, a gente tem pelo menos 2 apostos. Nós temos exatamente 2 apostos, vejam bem. Aqui, ó, perderam ultimamente um processo. Qual foi o processo? Em que fundara grandes esperanças. Esse termo aqui, essa oração, ela é uma oração subordinada, adjetiva, certo? Mas explicativa, porque tem o quê? Ela atua como sujeito, como aposto, perdão, ela atua como aposto explicativo, tá? Então, ela é um aposto explicativo. E aqui a gente já fez uma questão anterior, né? Falando que é o termo aqui, bons ou maus negócios, é um aposto, porque explica o quê? O nada, retoma o nada. O que é nada? Bons ou maus negócios. Então, aqui quem acertou a questão anterior de aposto já teria aqui uma tranquilidade para marcar a letra C, não é? A letra D diz todos os pretéritos são perfeitos. Não, não. A verdade é que ia mal, ó, pretérito imperfeito, tá certo? Aí a gente tem poucas causas, parará, parará, perdera, mais que perfeito. Tá vendo? Só recebeu, perfeito. Mas até parece, me tirou, perfeito. Em todo caso, andavam, imperfeito. Tá vendo? Dona Amélia não sabia, imperfeito. Ó, não contava, imperfeito. Certo? Então, todos são perfeitos? Não, não são. Há mais de 8 adjetivos? Não, há exatamente 7 adjetivos. Agora, existem alguns pronomes aqui que atuam como pronomes adjetivos, tá certo? Mas aí, se a gente fala exatamente 8 adjetivos, ele não falou aqui de uma questão sintática, ele está falando morfologia, né? E a gente já teria a resposta na letra C. Então, adjetivo aqui a gente tem, ó. Deixa eu colocar aqui. A gente tem aqui, ó. A verdade é que é mal, né? A gente sabe que quando a circunstância para o verbo é advérbio, né? Se modifica o verbo é advérbio, se modifica o nome é adjetivo, se caracteriza, se especifica. Poucas causas, poucas. Aqui a gente tem o primeiro, tá certo? Deixa eu destacar aqui para ficar claro para a gente, ó. Poucas causas, de pequena monta, pequeno montante, né? Valor pouco. E constituintes remissos, né? Adjetivação dos constituintes aqui. Por desgraça, perdera por desgraça. Então, aqui não é, certo? Adjetivação, isso aqui é circunstância. Ultimamente também, circunstância, um processo. Um processo em que fundara grandes esperanças, grandes. Aqui o outro adjetivo, certo? Vamos lá. Aí ele diz, não só recebeu pouco, pouco aqui não é adjetivo. Aqui a gente tem um advérbio, porque está modificando pouco. Se circunstancia, o verbo é advérbio. Mas até parece que ele tirou alguma coisa, a reputação jurídica. Qual é a reputação jurídica? Mais um adjetivo, né? Em todo caso, andavam mofinas nos jornais. Andavam como? Mofinas, advérbio. E andavam onde? Nos jornais, né? Dona Amélia não sabia nada, não contava nada à mulher, bons ou maus negócios. Negócios bons é um adjetivo, negócios maus é outro adjetivo, tá certo? Vamos contar então.
nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente 7 adjetivos. Tá bom? Mas aqui a gente tem pronome adjetivo, ó. Todo caso. Qual é o caso? É todo. Certo? E aqui, deixa eu ver qual outro que eu falei. Recebeu pouco. Deixa eu ver, eu vi outro pronome adjetivo aqui. Ah, alguma. Tirou alguma coisa. Qual é a coisa? Coisa alguma. É pronome adjetivo, porque ele acompanha o nome. Todo pronome que acompanha o nome, ele é pronome adjetivo. Se ele não substitui o nome como pronome pessoal, né? Ele, ela, mas ele acompanha o nome, ele é pronome adjetivo. Tá certo? Então, algum é pronome adjetivo e nada é pronome adjetivo. No entanto, nada não, né? Nada aqui não atua como pronome, não. Porque aqui ele modifica o verbo. É todo caso, tá? Seria alguma e todo. Pronto, mas nós temos, então, 7 adjetivos, tá? A gente tira a letra E. Questão, provinha, simples, tranquila, muito boa, né? Quem errou aqui alguma questão, por gentileza, revise, veja o que errou, certo? Dê o seu melhor, capriche, porque o sucesso vem para quem estuda, para quem se dedica, tá bom? Beijo, até a nossa próxima aula. Fiquem bem. Mãe. Mãe?